Jó 14, capítulo 7, versículo 7, 8 e 9, diz assim: para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que ela volte a brotar e torne a viver. Ainda que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas por meio do Teu Espírito Santo. Derrama nesse momento sobre as nossas vidas da Tua graça, para que nós possamos receber uma palavra, ó Deus, vinda diretamente do trono, vinda diretamente do céu, todas as cadeias, Senhor, e fala em o nome de Jesus ao nosso coração. Assim oramos e agradecemos, crendo que é o Teu Espírito Santo que vai ministrar essa palavra sobre as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós oramos. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nesse momento. Por isso, mais uma vez, eu quero te lembrar, não preste atenção na minha voz, mas preste atenção na voz do Espírito Santo. Amém? Eu falo, mas quem entrega a mensagem realmente no nosso coração é o Espírito Santo. Eu creio piamente nisso, que o Espírito Santo, ele vai lá de encontro com a nossa necessidade e fala conosco. Às vezes a palavra dura 25 minutos, 30, talvez dure um pouquinho mais, porém numa única frase o Espírito Santo fala com você. Ele não precisa de muitas palavras. Talvez eu preciso para argumentar, eu preciso falar muito para ver se você me entende, mas quando o Espírito Santo quer falar com você, ele fala uma palavra, você já entende, você já fala, não, eu sei o que Deus quer, agora eu preciso fazer o que Ele está mandando. Amém, irmãos? Não é assim que funciona? Quando a mensagem vem ao nosso coração, em segundos, mas na hora realmente de experimentar a transformação, você experimenta isso durante vários dias, longos dias, dependendo da palavra, você vai experimentar o resultado dela por resto da sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu creio que algo semelhante aconteceu com Jó. Nós lemos o Jó aqui, e eu sei que você já conhece o contexto da história de Jó. Você sabe que o Jó é apresentado na Bíblia como um homem reto, justo, temente. E quem fala isso a respeito do Jó é o próprio Deus. Eu costumo dizer que uma coisa é eu falar de você e falar, não, o irmão é bom, né? O irmão Luiz é gente boa, o irmão Márcio, ixi, o cara é bom, põe a mão no fogo por ele. Outra coisa é Deus, porque eu te vejo por fora, você me vê por fora. Você pode falar, não, o pastor Wendel é gente boa, né? Mas você não sabe de tudo por dentro de mim, amém? Pode ser que você esteja enganado com alguma coisa, pode ser que eu esteja enganado a respeito de você em alguma coisa, mas Deus não se engana. Então, quando Deus fala a respeito de Jó, quem está falando é alguém que tem autoridade, é o ser que tem mais autoridade na história para falar a respeito de alguém. Eu creio que se Deus tiver algo para falar a respeito de você ou a respeito de mim, quem sou eu para questionar? Quem sou eu para falar, não, o Senhor está enganado? Não é bem assim, né? Seja uma crítica ou seja um elogio, porque tem gente que tem dificuldade em aceitar crítica, mas tem gente também que tem dificuldade em aceitar elogio. Às vezes é difícil para alguns falar assim, você fala, você está bonito, né? São seus olhos, né? Tem gente que não tem essa, sei lá, não sabe agradecer pelo elogio que está recebendo, às vezes fica se auto-sabotando. No entanto, Deus sabe, Deus conhece, e Deus, quando fala a respeito de Jó, fala que ele é um homem reto, íntegro, justo, que anda na minha presença. E o interessante é que Deus não testemunhou a respeito da vida de Jó diante de qualquer um. Deus testemunhou a respeito da vida de Jó diante do Satanás. Foi para o diabo que ele falou, você viu meu servo Jó? Aí o Satanás falou assim, vi. E Deus falou, você viu como ele é bom, como ele é reto, como ele é justo, anda na minha presença, se desvia do mal? Aí o Satanás falou, parece que o Satanás queria jogar uma dúvida, né? Como quem diz, eu não sei não, eu acho que o senhor está meio que exagerando aí no processo. Satanás coloca em xeque a autoridade de Deus, porque isso é perfil do Satanás, isso é perfil do diabo. Ele coloca em xeque a autoridade de Deus. Mas presta atenção, quando Deus falar alguma coisa a respeito da nossa vida, está falado. Amém? Quando Deus falar alguma coisa a respeito da sua vida, acabou, não tem mais para ninguém. Nem Satanás, nem o diabo. Se ele vier falar alguma coisa contrária, duvida.
porque a palavra foi liberada por Deus. Ninguém mais pode tirar a autoridade do próprio Deus. Aí, você também deu para ele tudo que ele precisa. Ele tem dinheiro, tem isso, tem aquilo outro. É claro que ele não vai se desviar do mal. Deixa tocar nas coisas dele para você ver. Deus permitiu e foi tocado, ele perdeu tudo que tinha. E permaneceu reto, íntegro, justo. Satanás teve mais ousadia. Não, mas ele tem saúde. Deus falou, então toca na saúde, só não mata ele. E ele ficou doente. No que ele fica doente, irmãos, eu imagino que muitas pessoas ao adoecer, talvez desanima com Deus. Porque sentir dor é muito ruim. Sentir dor é terrível. E pode ser que muitas pessoas se desanimem. Alguns se desanimam ao perder o dinheiro, alguns se desanimam ao perder a família, outros se desanimam ao perder a saúde. Porém, Jó, não. Quando eu digo desanimar aqui, no sentido de perder a fé em Deus, de falar, eu não quero mais saber de Deus, eu vou amaldiçoar Deus, é melhor eu morrer logo, porque se Deus existisse, Ele não deixava eu passar por essa situação. Como Ele está deixando eu passar por essa situação, eu já duvido da existência dEle. Porque muitos chegam nessa conclusão. Infeliz conclusão, errada conclusão. E a Bíblia nos diz que Jó permaneceu em Deus. A própria esposa dele chega para ele e fala, amaldiçoa Deus e morre. Porque é natural que alguém próximo a nós, vendo o nosso sofrimento, talvez até tentando ajudar, fale, resolve logo sua vida. Talvez ela própria estava pensando assim, é melhor eu me livrar dessa situação logo, porque está difícil. Vou dizer para ele amaldiçoar Deus e morrer logo de uma vez para ver se melhora a situação aqui. Porém a Bíblia diz que Jó respondeu como falas qualquer louca mulher, assim falas tu, nu saí do ventre da minha mãe, nu volto para lá, e Deus seja glorificado, bendito seja o nome do Senhor. Não importa a situação, Jó glorificava a Deus. Não importava a situação, Jó estava bem dizendo a Deus. Não importa o sentimento que ele tinha, talvez ele realmente estava frustrado, ele realmente estava triste, ele realmente estava preocupado, pensando, por que eu estou passando por essa situação? Porque, irmão, Jó não era de ferro. Eu acho engraçado que o pessoal fala da paciência de Jó. Jó não estava com paciência nenhuma, não. Ele foi lá e falou, Deus, o que está acontecendo? Eu vou morrer, ué. Faz alguma coisa comigo aí. Tem um certo texto aqui na Bíblia que dá a entender que ele quer encontrar com Deus e colocar Deus na parede e falar, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço essa situação. Jó, ele fala isso, ele dá esse sentido, esse entendimento. Só que ele nunca desvia o seu coração de Deus. Pelo contrário, nos momentos do aperto ele fala, eu sei que meu Redentor vive. Nos momentos da luta e da aflição ele fala, não, eu sei que Deus tem um propósito, eu não sei qual é, eu vou perguntar para ele, mas eu sei que ele tem um plano. Eu posso até reclamar aqui, chorar, murmurar, ficar triste, ficar abatido, ficar desanimado, ficar em silêncio, não vou confessar pecado, porque aparentemente Jó está entendendo que ele não está merecendo aquela situação no primeiro momento, ele não entende isso. Eu não mereço aqui, por que eu estou passando por isso? Amém? Então eu vou conversar com Deus sobre isso, mas eu permaneço com Ele. A minha fé ainda está com Ele. Não é errado, sabe? Você pode dobrar seu joelho e falar, Senhor, o que está acontecendo? Me ajuda, porque Ele te revela e vai falar, ó, o que está acontecendo é isso aí. Revela para você, fala com você as suas mazelas aí, ó. Você tem que mudar esse negócio aqui, ó, você não está mudando. Amém, irmãos? Porque tudo, eu vou te mostrar nessa palavra que tudo que Deus fez na vida do Jó, por incrível que pareça, aperfeiçoou o caráter de Jó. Por incrível que pareça, aproximou Jó mais ainda de Deus. Por incrível que pareça, fez do Jó mais justo. O próprio Deus havia dito que ele era reto e justo, porque ele conhecia a essência do coração do Jó. Irmão, é evidente que Deus não queria dizer que Jó não tivesse algum tipo de pecado. A própria Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é lógico que Deus não estava dizendo que Jó era perfeito, que Jó era tipo um tipo Cristo, né? Um tipo santão, um tipo sem pecado nenhum. O que Deus estava querendo dizer é, eu conheço o coração dele, e independente da luta pela qual ele passar, ele vai permanecer ao meu lado, ele vai permanecer comigo, ele vai glorificar o meu nome. E é isso, irmãos, que nós precisamos aprender. Eu duvido que você esteja passando um problema tão grande quanto o de Jó. Eu não duvido que você esteja passando um problema, todos nós temos, amém?
E problemas difíceis, muitos deles, complicado, que não é fácil de vencer, eu sei disso. É complicado, é muito difícil. Mas quando eu olho para o Jó, eu falo assim, nossa, meu problema até que é pequeno. E aí eu tenho que brigar comigo mesmo. E você tem que brigar com você mesmo, falar assim, adora a Deus, glorifica a Deus, independente da situação, fica com Ele, exalte a Ele, bendiga a Ele. Que é o que a gente esquece, irmão. Todos os dias, Jó, ele apresentava a Deus, na verdade anualmente, né? Ele apresentava a Deus o sacrifício, ele apresentava-se a Deus por ele e pelos filhos. Ele ia lá fazer o culto que precisava ser feito, ele fazia a adoração que precisava ser entregue a Deus, para manter a sua intimidade com Deus, o seu laço com Deus. Aleluia, o seu contato com Deus ainda mais forte. Irmãos, você pode perder dinheiro, saúde, essas coisas, mas você não pode perder o seu vínculo com o seu Criador. Não pode perder o seu vínculo com Deus. Pode estar tudo difícil, mas não perca o seu vínculo com o Senhor. Não perca de vista o seu Deus. Amém, irmãos? O que acontece então a seguir é que o Jó ele vai recebendo umas pancadas, vamos dizer assim, dos seus amigos, porque os amigos de Jó olham para Jó, vê Jó naquela situação e falam para ele assim, confessa logo o teu pecado aí para ver se Deus tem misericórdia da sua alma, mata o seu corpo e te leva para o céu, ou sei lá, te cura de repente, mas você aconselhou tanta gente, agora não consegue aconselhar a si próprio. Amém? E era mais ou menos isso, os amigos culpando Jó, acusando Jó de pecado, de ser arrogante, de ser prepotente, de ser orgulhoso. E Jó, não gente, não é nada disso, não é possível, será que é isso? Não é nada disso. E Jó começa a reclamar. O texto que nós lemos aqui, desculpa a expressão reclamar, mas é para você entender o sentido do que ele realmente está dizendo. O texto que a gente leu aqui, de repente você até conhece da canção, da música do Diante do Trono, ficou famoso esse trecho. E quando você lê ele, você tem um entendimento de que o Espírito Santo pode nos restaurar, mesmo que a gente estiver parecendo um toco, né? No entanto, Jó, ele está reclamando da brevidade da vida. Ele está dizendo para Deus o seguinte, Deus, por que o Senhor está me tratando dessa maneira? O homem vive tempo pouco demais. Eu vou te falar uma coisa, Deus. Aquele pedaço de tronco, aquele pedaço de pau, de madeira, morto lá no meio do deserto, ele é melhor do que eu. Sabe por quê? Porque se aquele pedaço de madeira sentir o cheiro de um pouquinho de água, ele vai brotar. Aquela raiz morta lá, aquele tronco morto lá, tem esperança para aquela árvore lá que está morta, porque ao cheiro das águas brotará, porque ao cheiro das águas vai voltar a vida, vai entrar dentro dele de novo. Amém, irmãos? É isso que ele está dizendo. O versículo 10 diz assim, todavia, quando um ser humano morre, tudo se encerra. Jó está falando com Deus nesse sentido. Um pedaço de tronco pode ressuscitar, mas o homem não. Morreu, acabou. Aí o Senhor me trata desse jeito. O Senhor faz com que eu fique vivendo os meus últimos dias suspirando. E desta maneira está difícil. Em tudo isso a Bíblia diz, não pecou Jó contra Deus. Amém? Então, Paulo diz assim, o seguinte, que as suas petições, as suas orações, sejam todas conhecidas diante de Deus. Não é errado. Fala com Deus. Deus conhece seu coração de qualquer jeito, não adianta. Então fala logo, verbaliza. Fala, Senhor, é assim, 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 eu estou pensando nisso e aquilo. Como é que é? Vamos lá, vamos conversar comigo aí. Aleluia. E Deus fala, amém. A Bíblia nos ensina que Jó falou isso com Deus. Tá? Ainda que aquele tronco lá esteja morto, a raiz se envelheceu lá na terra, ao cheiro das águas brotará. O que o Jó está fazendo aqui é uma hipérbole, ele está cometendo um exagero. Sabe aquele negócio da gente gosta de exagerar, né? Por exemplo, a gente morre com muitas coisas.
morre de fome, morre de sede, morre de sono, morre de vontade de comer um doce. Nunca vi ninguém falar que está morrendo de vontade de ir para a igreja. Mas morrer de vontade de comer um doce de vez em quando. Você esquece o celular na igreja, você fica desesperado. Esquece a Bíblia e você fala, domingo que vem eu pego. É ou não é? Por quê? A gente comete esses exageros, estou chamando de hipérbole aqui, mas é para chamar a sua atenção. Às vezes, irmãos, às vezes não, o Jó, ele cometeu esse exagero, né? Provavelmente aquela árvore lá também nunca sobreviveria, talvez estivesse velho, o tronco de repente que ele estava visualizando, vendo, eu não sei porque eu não estava lá para testemunhar, mas pode ser até que ele viu uma árvore lá velha mesmo, daquelas que não tinha condição de ressuscitar, e ele visualizou a ressurreição daquela árvore, mas a dele próprio ele não viu. Ele falou, estou condenado, vou morrer, não vai ter jeito, e quando morrer acabou. Só que tem o seguinte, enquanto os amigos de Jó estavam falando com ele tinha argumento para falar contra, mas quando Deus começou a falar com Jó, acabou os argumentos dele. O que isso significa? Na minha visão, eu entendo o seguinte, enquanto nós estivermos dando ouvido ao homem, à nossa própria argumentação, àquilo que as pessoas dizem, a gente vai conseguir debater, a gente vai conseguir se justificar, a gente vai conseguir se manter na nossa posição, a gente não vai sair do nosso lugar, a gente não vai ser transformado, a gente não vai ser curado, a gente não vai ser abençoado. Muitas vezes a gente permanece no mesmo problema a vida toda, porque a gente está dialogando homem com homem, ou eu comigo mesmo, ou eu com outra pessoa, e a gente fica nessa. Não, você pensa assim, eu penso assado, você pensa daquele outro jeito, mas eu penso assim, vamos caminhar junto mesmo pensando diferente, vamos caminhar junto mesmo pensando diferente. Não, vamos fazer o seguinte, você vai por lá, eu vou por aqui, e vai, aí a gente fica nesse negócio aqui, humano, terreno, debatendo, e denominações sendo abertas, igrejas sendo rachadas, de famílias brigando, pessoas desistindo da fé, pessoas que desistem de Deus, da fé, da vida, da comunhão com Deus. Por quê? Porque está com a mente limitada nas coisas da terra. Mas quando Deus começou a conversar com Jó, irmão Luiz, aí tudo mudou. Uma das coisas que Jó fala para Deus é o seguinte, 2 vezes falei, eu não me atrevo a falar de novo, é melhor ficar calado e só ouvir. Ele ficou sem argumento. Aleluia. Quando o livro de Jó termina, lá no capítulo 42, o Jó está transformado porque teve um encontro com Deus. Ele já não pensa mais dessa maneira que nós lemos aqui no capítulo 14. Lá em Jó capítulo 42, a percepção de mundo dele muda. A cosmovisão dele, a visão que ele tem das coisas, da vida, do planeta, da terra, a percepção dele se torna uma outra percepção. E ele fala claramente com Deus, eu já sei agora, ó Deus, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É como se ele estivesse dizendo o seguinte na minha visão, eu pensei que eu ia morrer, porque eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, eu perdi todos os meus filhos, eu tinha 10, onde já se viu um pai perder 10 filhos de uma vez só. Eu perdi a minha saúde, já não tenho vigor, força, já não posso mais trabalhar nem sequer para reconquistar a riqueza que um dia eu tive. Nem a metade dela, nem 1/10 dela. Vou morrer, estou perdido. Porém, eu me enganei. Porque eu sei que se o Senhor tiver um plano de restauração para a minha vida, o seu plano não pode ser frustrado. Eu sei que se o Senhor quiser fazer na minha vida algo totalmente novo, o teu plano não pode ser frustrado. Eu sei, ó Deus, que mesmo se eu morrer, mesmo assim, o seu plano não pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Quando eu ia lá e oferecia os meus sacrifícios por mim e pela minha família, era porque alguém mandou, era porque eu li em algum lugar, é porque eu vi alguém fazendo, aí eu quis fazer igual, achei bonito, vou fazer igual.
Antes eu li o texto lá da palavra e pensei, nossa, Deus é bom, né? Vou servir esse Deus. Eu ouvi falar do seu nome, me agradou, eu achei legal, então eu vou servir esse Deus. Tem gente que às vezes vai para a igreja porque acha a igreja legal. Tem gente que às vezes lê a Bíblia porque gosta das historinhas. Tem pessoas que às vezes oram só para poder ver a cura acontecer, mas não quer nem saber de Deus. Não quer saber de pagar o preço. A Bíblia nos ensina que Jó era um tipo assim. Um tipo dessa pessoa que antes sabia sobre Deus de ouvir falar. Só que aí, depois que Deus teve um encontro com ele disse para Deus, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu te contemplo, a minha fé cresceu, o meu coração se fortaleceu em Deus, eu ainda estou doente, eu ainda estou com um problema financeiro, eu ainda estou em dificuldade, mas eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, tudo podes fazer. Antes eu te ouvi falar. Aquele dia que eu falei que o pedaço de madeira era melhor que eu, Senhor, me perdoa por aquele dia, porque não é. Eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida e o seu plano não pode ser frustrado. Sabe, irmão, você precisa se arrepender daquele dia que você jogou tudo para o alto, chutou o balde, amém? Derrubou o pau da barraca e começou a murmurar e reclamar lá, não quero saber dessas coisas, mas não, tem que se arrepender daquele dia, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia declara que aquele que começou a boa obra é fiel também para completá-la. Amém? Eu acho legal quando ele fala que ao cheiro das águas brotará. Quando eu era criança e fazia o primário, eu lembro da tia Silvana ensinar que a água tem 3 propriedades. Ela é insípida, amém? Ela é inodora também, ela é incolor, insípida e inodora. Incolor porque não tem cor, insípida porque não tem sabor. Se você beber a água e sentir um sabor, desconfia da água. Tem alguma coisa, colocaram alguma coisa na água. Amém? E ela é insípida porque não tem cheiro. Como é que a árvore vai sentir o cheiro da água se a água não tem cheiro? É óbvio que Jó está se referindo à presença, sabe, a umidade. Não precisa chover muito forte. Ele tá fazendo um exagero, uma hipérbole. Ele está dizendo, ó, se garoar um pouquinho ali, ela vai reviver. Eu vou te falar a mesma coisa a respeito do Espírito Santo. Jesus disse que quem crê em mim, rios de água viva brotarão do seu interior. Ele falava isso a respeito do Espírito Santo. Pode ser imperceptível, pode não ter cheiro, você pode não perceber, você não pode sentir com os seus sentidos naturais, mas se você entender que o Espírito Santo é sobre a sua vida, irmão, pode ser como um tronco morto, uma raiz seca, que o Espírito Santo entrando, ele vai trazer vida. Ele pode trazer vida para o seu casamento, trazer vida para o seu relacionamento, Ele pode trazer vida para as suas finanças, Ele pode trazer vida para a sua saúde, Ele pode trazer vida para o seu ministério, Ele pode trazer vida para a sua casa, para você, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para as suas filhas. Deus pode abençoar a sua vida por meio do Espírito Santo, ressuscitar você. Amém? Receba o Espírito Santo, reconheça a presença do Espírito Santo, saiba que o Espírito Santo é contigo, saiba que o Espírito Santo tem um plano maravilhoso sobre a sua vida e saiba que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Aleluia. Para concluir, eu quero que você pense o seguinte, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Há circunstâncias nas nossas vidas, há momentos nas nossas vidas que a gente pensa, e agora? E agora? Amém? Quando esse momento chega, é hora de dizer, agora é só Deus.
Quando esse momento chega, é hora de falar: Senhor, eu reconheço a minha incapacidade, eu reconheço o quão falho fui, eu reconheço as minhas escolhas erradas, eu reconheço que quando eu disse que aquele pedaço de madeira lá no chão era melhor do que eu estava errado. Me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha pequena fé, me fortaleça para que eu cresça, transforme o meu caráter. E uma coisa eu te peço: me aproxime do Senhor, porque quando eu estiver na Tua presença, Deus, eu vou poder experimentar a cura, eu vou poder experimentar o milagre. Irmãos, olha só, Deus pediu aos amigos de Jó que pedissem a Jó para orarem por ele. Os amigos de Jó foram até Jó e pediram para Jó orar antes de Jó ser curado, antes de Jó ser totalmente restaurado. E Jó não negou, porque Jó conheceu Deus mais de perto. E mesmo naquela situação ruim que ele estava, difícil, ele orou por seus amigos. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, ele foi restaurado. Ele foi completamente restaurado e veio a possuir o dobro daquilo que ele tinha antes. Deus deu a ele outros 10 filhos. E o nome dele ficou célebre, e ele viveu ainda muitos anos e viu os filhos dos seus filhos. Ele viu os filhos dos seus filhos. Porque quando Deus tem um plano para nós, o plano é abençoado, é completo. Eu creio que o mesmo que Deus fez com Jó, Ele pode fazer comigo e com você. Por meio do Espírito Santo. Por meio da presença do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? Fique de pé aí no seu lugar em nome de Jesus. E comece a dizer para Deus: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Senhor, me arrependo daquele dia que eu disse que o pedaço de madeira era melhor que eu. Senhor, eu me arrependo daquele dia, e o Senhor sabe que agora eu dependo do Senhor, que eu preciso do Senhor, que eu creio que o Senhor vai trazer cura, provisão, e que a manifestação do Senhor sobre a minha vida vai mudar a minha história. Eu creio, irmão, e eu sei que você crê também, por isso vamos orar juntos para que haja restauração de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua face nesse momento, para que o Senhor venha perdoar, Senhor, os nossos pecados. Eu sei, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Ó Deus, os Teus planos não podem ser frustrados. Nós cremos na Tua palavra, e assim como o Senhor restaurou a vida de Jó nos seus dias, eu creio que assim também o Senhor vai restaurar os nossos dias, para que possamos nos tornar segundo a imagem que Deus projetou para os nossos dias, para as nossas vidas. E assim nós nos derramamos em Tua presença, crendo, ó Deus, nos Teus planos, crendo, ó Deus, na Tua palavra, sabendo que nenhum dos Teus planos pode ser frustrados, e que por meio do Teu Espírito Santo nós poderemos receber cura para a nossa saúde física, cura para a nossa saúde emocional, que o Senhor, ó Deus, possa restaurar os nossos lares, restaurar as nossas casas, restaurar os nossos relacionamentos familiares. Abençoa, Deus, de maneira tal que o nosso coração se volte para Ti, que nós possamos nos converter ao Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e ter, ó Deus, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Fortalece o nosso entendimento, gera em nosso coração, ó Pai, o entendimento de que precisamos mais e mais nos aproximar do Senhor, visualizar, ó Deus, a Sua ação em nossas vidas, não apenas de ouvir falar, mas também de poder contemplar o Seu milagre e a Sua presença em nossas vidas, sobre os nossos corações. Assim oramos, ó Pai, clamando pelo Teu favor e pela Tua bênção, em o nome de Jesus.